A um empate do título do Campeonato Paulista, o Palmeiras deve ter nos próximos dias oferta oficial da Premier League por Alan. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo para contar que o atacante Alan, que foi titular na final contra o Novo Horizontino, interessa agora ao Newcastle, o clube inglês que foi muito criticado por perder Raya para o Bournemouth, e o início do Raya tem sido extremamente interessante na Premier League. Isso faz com que o Newcastle tenha ainda mais pressão para contratar o Alan, jogador que foi revelado no Palmeiras e que já teve oferta de 35 milhões de euros, recusada recentemente, feita pelo Napoli. Importante registrar que o Newcastle acaba de renovar seu contrato com o fornecedor de material esportivo, assegurando a entrada de um bom dinheiro. Inclusive, há um emissário do Newcastle em território brasileiro. Ele veio para tentar uma aproximação do Alan e também para tentar avançar na contratação de Vieri, jogador que tem surgido como uma grande promessa da zaga do Grêmio. Só para completar, em relação ao Alan, a ideia da diretoria é não negociá-lo, mas quando o Palmeiras contrata o Arias para jogar na mesma função do Alan, já dá para imaginar que diante de propostas interessantes que possam pintar na metade do ano, o atacante de 21 anos de idade tem grandes chances de ser negociado. Segundo a matéria, aqui o alvo número 1 é o Alan. Por quê? Porque eles lamentaram ter perdido o Ryan e entendem que não pode perder a segunda oportunidade, que é o Alan. Se isso já virou proposta oficial, se vai virar, essa informação eles não têm, não sei se você já tem, já né? Tenho. Mas eles destacam que o Newcastle, então, está livre, tem essa liberação para fazer o investimento. Bom, vamos lá, por partes, como eu diria. A questão toda do Alan. É importante a gente citar. Ponto 1. Leila não quer vender. Leila Pereira não quer vender o Alan. Ah, mas nessa janela do meio do ano pode pintar uma proposta nova, como está se desenhando e tal. Não quer vender. O Palmeiras pensa em títulos, em reconquistar os títulos, num recomeço, e o Alan é peça importante. Tanto que John Arias chega e muito se falou, Maurício, muito se falou, um encaixe, e o Alan não sai do time. É um jogador importante que hoje é titular do Palmeiras. Ponto. O Palmeiras não quer vender o jogador, quer o jogador desempenhando esportivamente dentro de campo. Vamos para o lado do jogador. No lado do jogador, super valorizado no mercado. Por quê? Depois dessa proposta recusada do Palmeiras de 35 do Napoli, vários outros clubes, incluindo clubes da Premier League, começaram a enfileirar ligações para saber condições e saber, principalmente, se no meio do ano dá negócio. Porque assim, para entender a operação, mas o Palmeiras é um clube muito rico, não abre negociações, não quer vender, não precisa de grana. Aí qual que é a estratégia dos clubes? Os clubes vão no staff, para o staff falar, vamos juntar forças aqui, se eu chegar numa proposta grande, de repente a gente negocia, compra o jogador agora e pega ele no final do ano. Então assim, muita gente, muitos clubes grandes, incluindo o da Premier League, estão indo nos representantes, ligando para saber condições e principalmente querendo saber que tipo de estratégia o Palmeiras aceitaria para comprar o jogador. Então, hoje, vamos dizer assim, o jogador não sai. O torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo, o jogador não sai. A Leila Pereira garante que ele não será vendido nessa janela de meio de ano e agora. Então, a estratégia é como tirar o Alan do Palmeiras com essa porta fechada do Palmeiras em relação a uma venda. 35 para 40 de euros não é uma diferença muito grande. Se você pensar que o Palmeiras vai disputar todos os títulos esse ano e o menino já é protagonista. Então assim, vamos lá, 40 talvez seja pouco, talvez não seja suficiente. O Palmeiras chegou a recusar quanto mesmo? 30 e 35. Vamos lá, vamos pensar... Recusou 30 e 35. 30 e uma segunda investida de 35. Se bater 40, você acha que ainda não vai ser suficiente? Depende do momento, depende da ocasião e principalmente é importante a gente falar, depende do atleta. Tá. O Estevão escolheu o Chelsea. O Endrick escolheu o Real Madrid. Tem que ver que mercado o Alan vai querer. E o jogador tem poder de decisão. Então, assim, é o Newcastle, beleza. No caso do Ryan, era um pouco diferente, porque era um jogador que renovou, poderia ter saído de graça, o Vasco segurou, teve todo aquele
todo aquele trabalho de Pedrinho junto com o Admar, junto com o Diniz principalmente. O Fernando Diniz foi figura fundamental para a permanência do Ryan e a renovação de contrato. Então foi uma venda que era um clube num momento diferente. O Palmeiras não. O Palmeiras está tranquilo. E aí o Alan pode virar para a direção, virar para os seus representantes e falar: não, eu quero o United. Não, eu quero jogar a Liga Alemã. Eu quero jogar na La Liga. Então, assim, depende muito da escolha do jogador e do que a família quer para o jogador. E pelos valores, Hernan, pelo que você está falando, o Palmeiras avalia que o Alan está quase aí na mesma prateleira do Estevão e do Endrick. Porque esses jogadores foram vendidos ali 45, com alguns bônus, quando chegaria a 60. O Estevão foi isso, o Endrick beirou 70 milhões. Então, se a gente está falando que com 40 talvez não seja o suficiente, então o Palmeiras enxerga que o Alan praticamente desse mesmo nível. Conversando com o João Paulo Sampaio, que ontem fez 11 anos de Palmeiras, coordenador da base, diretor da base do Palmeiras. Postou no Instagram. 11 anos de Palmeiras. E se você conversar com ele, ele vai te falar, existem... O Palmeiras, a base do Palmeiras é assim, você tem excelentes jogadores e você tem extraclasses. Os extraclasses são Estevão, Endrick, Vitor Reis, jogadores que você bate o olho e você já vai vender por 40. Mas assim, ó, você bota para jogar 3 jogos, já vale 40. O Alan é um jogador que não era, num primeiro momento, considerado extraclasse, mas ele foi subindo, foi galgando e hoje ele está numa prateleira acima do que era a expectativa. E isso foi muito impulsionado pelo Kelvin. Quer falar isso? Porque assim, o Kelvin era um jogador que queria espaço, queria jogar, foi o melhor jogador da Copinha quando o Palmeiras ganhou e não tinha espaço para jogar ele no time. Até o Luiz Guilherme também. O Luiz Guilherme é a mesma coisa também numa plataforma diferente. E o Kelvin teve essa negociação ali dentro, né, saindo do Shakhtar para a Inglaterra. Ele foi para o Shakhtar para a Inglaterra valendo 40 de libras. Isso. Então o Palmeiras pensa que você tem jogadores muito bons, mas esses jogadores eles podem virar entre aspas, um extra classe, se valorizando jogando, se valorizando no mercado. E o Alan está desempenhando. Não é um jogador que você está simplesmente colocando para jogar para valer mais. Ele está entregando dentro de campo para o Palmeiras. Pega o gol que ele fez contra o Fluminense. Golaço. E é engraçado que o Alan também, ele não é um jogador jovem, ele é jovem. Tem 21, né? Mas ele tem 21 e faz 22 esse ano. Então não é tipo um Ryan que tinha 19, mas o Fê, Endrick com 18. Eu vou te falar que o mercado, você conversa com muitos agentes graúdos e tal, o que eles falam do AA, jogador AA. O que é jogador AA? Que é o que as grandes ligas, a Premier League, La Liga, esses mercados enxergam como aquele jogador que eu vou contratar, ele vai me entregar e ainda eu vou revender ele muito mais caro. Que é como hoje eles enxergam o Ryan. Exatamente. É o AA. Esse aí é o suco do AA. O cara já chegou arrebentando e hoje Estevão. se pagou 30, já vale 60. É o Estevão. É o Éder Militão quando foi pro Porto e foi vendido. Foi a maior venda da história de um zagueiro pro Real Madrid. Compra. Verdade. É o AA. Então o Alan, ele tá no limite do AA pro mercado top da Europa. Então assim, aí é muito feeling meu. Tá? De acompanhar essa trajetória toda do Alan e ver onde ele pode parar. A sensação que eu tenho é que pode ser que tenha negócio nessa janela, mas não para entregar agora. Mas algum clube querer contratar o Alan agora para pegar ele depois no final do ano. Então, aí essa é uma questão boa. Ó, o Thiago Belém mandou aqui. Ó, o Alan é bom, mas não vale mais que o Ryan. A questão do valor não é só se ele é melhor ou se ele é pior, mas também o clube onde ele está. Não, mas eu acho que assim... No sentido do Palmeiras recusar a proposta de 30, 35 milhões. O Ryan no Palmeiras... não seria vendido. Por 30 milhões não seria vendido. Não. Ele já chegaria com status de extra classe. E hoje, talvez, a gente estaria falando do Ryan na seleção brasileira.
Pode ser. Pesa pelo momento Se do estivesse clube jogando no também. Palmeiras, tá? Sim. Pesa pelo momento do clube. Até porque estaria disputando mais títulos, apesar de ter levado o Vasco a uma final de Copa do Brasil também. Como a gente falou do Ryan na seleção brasileira, no Vasco também. Não tô desmerecendo do Vasco. Não, o não Diniz tô desmerecendo falou e o a gente Vasco. concordou. Eu só tô falando assim que, tipo, é que o processo é diferente. O Ryan bateu, voltou lá no Vasco, aí o Diniz recuperou o jogador, aí era o fim de contrato. Todo esse imbróglio que eu tô contando para vocês do Vasco, no Palmeiras a coisa é mais linear. Ó, o João Paulo fala, Abel, tem esse jogador, Leila, esse aqui é fora da curva, esse aqui é extra classe. Então já é um processo de um trabalho pronto e vitorioso que está acontecendo há muito tempo. E aí tem essa pressão que o Newcastle tá lamentando ter perdido o Ryan. O diretor o scout tá sendo cobrado por isso. E aí vê a condição do Alan, eles pensam, nessa dividida a gente não pode perder de novo. Sim. Isso acaba valorizando o jogador. Encontra um clube que fala, não, daqui você não vai tirar, o valor sobe. E no Palmeiras é engraçado que ele trouxe um ponto importante. É difícil você ver essa movimentação do jogador bater no profissional e voltar, que nem outros clubes têm, o Vasco, até o Santos. São Paulo no Palmeiras, também. se o cara sobe, aí ele pode até não ter tantas oportunidades no começo, mas depois ele vai, quando ele pega uma sequência, ele vai engrenando, e engrena, né? A gente viu o Gabriel Menino, Patrick de Paula, foram vendidos depois. Tem uma geração gigante, né, do Palmeiras nessa sequência. Aí você pega, por exemplo, o Naves. Naves é muito bom zagueiro. Não teve oportunidade no Palmeiras. Queria uma oportunidade no Palmeiras. O Benedetti acabou passando na frente dele. Aí para mim, foi um erro de cálculo da comissão técnica. Até o Vitor Reis, né, também, né? É que o Vitor Reis é o extra classe. Extra classe vai sempre atropelar no bom sentido, Já vai tá passar com na moral frente. lá também, não tá, Hernan? Deve voltar pro City. Então. O papo é hoje que ele poderá voltar ao City. O Naves, por exemplo, ele é um jogador tão bom, que hoje ele está num clube pequeno de Portugal e já está sendo falado para clubes maiores do futebol europeu. E o Palmeiras não tinha espaço para ele. E aí teve também toda aquela coisa de ansiedade do jogador, de querer jogar, de reclamar e tal, que com o Abel não cola muito. Aí teve aquela história do Botafogo, era empréstimo, era compra, acabou que não pegou muito bem. E aí acabou que ele foi embora para Portugal. Então, assim, o Palmeiras, quando eu falo assim, a Leila não quer vender o Alan, é porque é o seguinte, o Palmeiras é muito bem servido de jogador. É muito bem servido. Então o Palmeiras está tranquilo em relação a isso. Só tem mensagem bacana hoje aqui pra gente, hein? Deixa eu ver aí como O pessoal tá contribuindo bastante, alguns entendendo que o Ryan é melhor. Hoje se não para o ímpar, se eu fosse escolher um outro, eu escolheria o Ryan. Exatamente. Posso falar um negócio aqui para vocês? Assim, escolhe um jogador para jogar no seu time. Escolhe um, mas tem que escolher agora. Eu escolhi o Ryan. Eu escolheria o Ryan também. Mas assim, ter os dois seria o ideal. Eu sendo... Dá pra jogar com os eu dois. brincando de Anderson Barros, Alexandre Matos ali de Rui Costa, eu vou lá e pego os dois, entendeu? Mas... Fala, palestrinas, encerrando aqui mais um vídeo do canal. Já deixa o like para dar aquela força. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui é 100% do Palmeiras. Notícias todos os dias, domingo a domingo, pós-jogo para vocês. Então fiquem à vontade para estar se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho de notificação e compartilhando o vídeo com os amigos para dar aquela força pro canal, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação ao... Tudo foi falado aí no vídeo, né? Se o Alan, né? Se vale a pena vender o Alan ou não vende o Alan, o que vocês acham? É bom ficar com o Alan ou libera o Alan? Deixa aí seu comentário, tá? A gente vê todos os comentários, então fique à vontade. Tamo junto, muito obrigado mais uma vez pela força que vem dando pro canal. Fiquem à vontade, o canal é de vocês, tá? Um forte abraço, valeu, palestra, até a próxima, valeu!